Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Isaías 9, verso 6, quem achou, diga amém. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, em outras traduções, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, em outras traduções, Pai Eterno, e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Pai, te adoramos, Senhor, nessa manhã. Te agradecemos por mais uma linda oportunidade de estarmos diante de Ti, diante da Tua palavra. Senhor, agora como igreja nós nos reunimos com um desejo no coração: ouvir nessa manhã a Tua voz. Senhor, tudo o que fazemos, as luzes, a música, a canção, a boa roupa, a disposição, a disponibilidade, o chegar até aqui, tudo isso, Senhor, é para um objetivo: adorar o Teu nome e ouvirmos a Tua voz. Então, Senhor, a nossa recompensa não está nessa terra, como bem pregamos aqui durante o louvor. A nossa recompensa está agora em ouvir a Tua voz. Como os levitas, Senhor, que não receberam uma terra como herança, nós também queremos que o Senhor seja a nossa porção, que o Senhor seja a nossa herança, e que nessa manhã a Tua palavra seja um instrumento, Senhor, pedagógico, educativo, de crescimento, de aprimoramento para cada um de nós. Que quando saiamos daqui, Senhor, saiamos melhorados, aprimorados, acrescidos em graça e em conhecimento. Que saiamos daqui todos nós mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Abre agora a nossa mente, Senhor, e abre os nossos corações, para que a Tua boa palavra encontre um lugar de guarida, encontre, Senhor, um lugar de terra fértil, onde ela pode gerar frutos e frutos que permaneçam. Muito obrigado, Jesus, por esse final de semana de Natal. Muito obrigado, Senhor, por este final de semana onde celebramos o nascimento do Teu Filho Jesus. A Tua prova de amor para a humanidade, Senhor, o Teu Filho Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu Filho, o único Filho, o primogênito, o primeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida abundante, tenha vida e vida plena. Hoje nós somos o povo da vida abundante. Hoje nós somos a igreja da vida plena. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício do Teu Filho. A Ti e somente a Ti, juntos nessa manhã, nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, quando falamos em Natal, o Natal, a festa, historicamente surgiu de uma festa pagã e depois foi acrescida, ela foi colocada no calendário cristão. Mas para nós, igreja, nós temos um motivo de celebrarmos o Natal. E qual é esse motivo? O motivo da celebração do Natal para a igreja é celebrarmos o nascimento do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias, Jesus, o nosso resgatador e libertador. Então a razão da igreja festejar o Natal é celebrarmos o nascimento do menino Jesus. E quando nós falamos sobre o nascimento de Jesus,
nós precisamos aqui colocar uma lupa sobre os efeitos do nascimento de Cristo. Porque quando Jesus nasce, não é um efeito normal, não é uma história natural. O nascimento de Jesus, eu ouso aqui dizer que é um dos maiores eventos da história da humanidade. O nascimento de Jesus é um grande acontecimento. O nascimento de Jesus é algo tão poderoso que marca a história da humanidade em antes e depois de Cristo. O nascimento de Jesus muda a estrutura espiritual do universo. O nascimento de Jesus transforma de maneira poderosa a vida da humanidade. É através do nascimento de Cristo que nós voltamos a ter conexão com os céus, conexão com o Pai. O véu que antes estava fechado, que nos impedia de chegar à presença de Deus, foi pelo nascimento de Jesus e depois sua vida e depois a sua morte. Foi por esse evento que nós hoje podemos dizer que nós temos livre acesso ao coração do Pai. Então, o nascimento de Jesus não é algo comum, não é algo normal. E muitas coisas aconteceram quando Jesus nasceu. E quando nós celebramos o Natal, ele ganha uma conotação ainda mais profunda, se nós tivermos conhecimento do que aconteceu quando Jesus nasceu. E é sobre isso que nós vamos nos ater nessa manhã. Vamos falar sobre o poder que foi liberado quando Jesus nasceu. A primeira grande obra que Jesus realizou ao nascer, ao vir ao mundo, foi completar, foi concluir, foi realizar promessas que estavam liberadas sobre a humanidade. Deus tinha dado promessas aos homens, e essas promessas foram perdidas lá no Éden quando o primeiro pecado aconteceu. E depois que esse pecado acontece, uma ruptura entre a relação do homem com Deus também aconteceu. E promessas que foram liberadas sobre a humanidade ficaram estagnadas, ficaram travadas. E essas promessas só passaram a se cumprir quando Jesus nasce. Então, o nascimento de Jesus para nós, para a igreja, para aqueles que cremos no Senhor, é em primeiro lugar a possibilidade, a realização, uma realidade do cumprimento das promessas de Deus sobre a vida da igreja. Então, meu irmão, quando Jesus nasce, nasce também em nós a possibilidade de vivermos a plenitude das promessas de Deus. Promessas que não se realizariam pela força do homem, promessas que não seriam estabelecidas pela capacidade humana. Somente Jesus poderia realizar essas promessas. Então, quando Jesus nasce, o primeiro grande efeito é que ele começa a cumprir promessas estabelecidas pelo Pai. Ele começa a realizar promessas na vida da humanidade que Deus tinha feito através da sua palavra. A primeira grande promessa que Jesus realiza está em Isaías, alguns capítulos antes do texto que nós lemos. Em Isaías 7, lá no verso 14, por aí, você vai ver um texto que vai falar sobre como Jesus seria gerado. Isaías 9, verso 6, nós lemos como Jesus nasceu, como Jesus nasceria, que seria um menino, que ele viria com governo, que ele teria autoridade. Mas um pouco antes, Isaías vai ver a fecundação de Maria. E o texto vai dizer assim, em Isaías 7, verso 14: um sinal vai ser dado para vocês, um sinal será dado para a humanidade, e esse sinal é que uma virgem, ela ficará grávida, e ela dará à luz a um filho, e o nome desse filho será Emanuel, que traduzindo significa Deus conosco. Gente, essa palavra, essa profecia,
que começa a se cumprir, dizendo que uma virgem ficaria grávida e o seu filho seria um Deus presente na vida da humanidade, é algo que não tinha precedência em nenhuma religião. Todos os deuses criados pelos homens, todos os deuses idealizados pela humanidade, eram deuses distantes, eram deuses longínquos, inalcançáveis, e agora a promessa é que um Deus nasceria de uma mulher virgem, e que esse Deus não seria mais um Deus distante, mas seria Emanuel, Deus conosco, Emanuel, Deus presente na nossa vida. E aqui eu quero fazer algumas analogias sobre essa promessa. A Bíblia vai dizer que, Efésios 2:8 diz que pela graça nós somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Porque nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Deus, gente, preparou um caminho para mim e para você caminharmos. Deus preparou obras para que eu e você nos desenvolvêssemos, antes mesmo que nós nascêssemos, antes mesmo que algum dos nossos dias viesse a existir, já havia uma obra preparada por Deus para que nós pudéssemos andar nelas, é o que diz esse texto. Só que essas obras, esse caminho, não poderia ser realizado de maneira humana. Esse caminho, essas obras que Deus tinha preparado para que a humanidade vivesse, essas obras que Deus tinha para mim e para você, elas só eram possíveis através da vida de Jesus. Não era possível viver essas obras sem a presença de Jesus. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou a trajetória completa. No original, caminho é percursos. Eu sou o trajeto completo de vocês. Eu sou aquele que vai fazer com que vocês vivam uma vida com começo, meio e fim. Uma vida plena, uma vida onde vocês vão começar e vão terminar. Uma vida onde vocês vão começar suas realizações e vão terminar. Uma vida onde eu vou ser glorificado quando vocês começam, seguem o processo e terminam aquilo que vocês começaram. Mas essa vida só é possível nesse caminho. Essa vida, essa obra só é possível em Jesus. Então, sem a vinda de Jesus, nós não poderíamos desfrutar dessas obras, desses dons, desse mistério que é a vida por fé. Existe um outro texto que vai também dizer isso, que vai dizer assim, João 15, lá pelo verso 5, Jesus vai dizer: eu sou a videira, e vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, vocês vão dar frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que sem a presença dele, nós não podemos absolutamente nada. Então aquelas obras que estavam preparadas para mim e para você vivermos, essas obras não poderiam ser realizadas sem a presença de Jesus. Foi porque Jesus veio e ele se transformou na videira que nós podemos agora viver as obras dele. Esse texto é interessante porque Jesus diz: sem mim nada podereis fazer. E olhando pelo aspecto natural, nós realizamos muitas coisas sem Jesus. O mundo aí fora, as pessoas que não conhecem Jesus também realizam obras. Ao longo da sua história vão edificando coisas, vão construindo, vão realizando coisas, mas Jesus então fala que sem ele nada poderemos fazer. O que ele está dizendo com nada? Esse nada se refere a essas obras que Deus tinha preparado de antemão, que significa esse projeto de vida, que significa essa vida plena, que significa essa vida escrita por Deus, para que nós aqui andássemos nessas escrituras. É essa vida, é essa obra que sem Jesus nós não podemos viver.
Jesus estava dizendo: sem mim vocês não podem fazer nada, e esse nada é nada de bom, nada efetivo, nada eterno, nada duradouro, porque todas as obras feitas pela força humana são transitórias, efêmeras, fugazes, passageiras. As únicas obras que permanecem são aquelas que são feitas em Cristo. Então Jesus começa a dizer: sem mim vocês não podem fazer nada. Então, promessas que vão se cumprir, nós só podemos viver obras maiores e obras que duram se nós estivermos em Cristo. E Jesus veio para isso. Quando Ele nasce, Ele vem para trazer de volta o projeto original para cada um de nós. Porque antes de Jesus nós andávamos como ovelhas desgarradas, disse Isaías. Cada um se desviava pelo seu caminho, cada um de nós andava com um destino errante. Mas quando Jesus, o verdadeiro caminho, veio, Ele trouxe de volta o projeto e a obra original. Então Ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Aqui nós abrimos um compartimento para entrarmos na analogia que Jesus faz entre a videira e os ramos, entre a sua presença e nós, os seus filhos. Jesus fala 3 coisas poderosas com uma simples frase: eu sou a videira e vocês os ramos. Jesus começa a dizer: eu sou a videira e vocês são os ramos, e se vocês estiverem em mim, vocês vão dar frutos, ou seja, vocês vão fazer a obra, vocês vão chegar na plenitude da vida de vocês. Quando Ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos, Ele está dizendo: eu sou a estrutura de vocês. Um ramo não pode se sustentar do nada. Quem sustenta, quem dá estrutura para o ramo é a videira. Então Jesus estava dizendo: eu sou aquilo que vai dar para vocês suporte, eu sou aquilo que vai criar para vocês uma estrutura que vai sustentar vocês ao longo da vida. Parece simples, gente, mas sem Jesus é exatamente o oposto do que a gente vai viver. Ele está dizendo: eu sou a videira que vou dar estrutura para sustentar vocês que são os ramos. E sem Jesus o que nós vivemos é exatamente o contrário. Sem Jesus nós criamos estruturas, e nós temos que sustentar essas estruturas. É aquele trabalho que você consegue, na força do braço, mas para se manter naquele trabalho, você perde toda a sua paz. É aquele relacionamento que você desejava, é uma estrutura emocional que você criou, e aí você até consegue, mas para sustentar aquilo é pé de guerra de dia e de noite. É um trabalho, é uma empresa que você criou, é uma estrutura que você elaborou, mas para sustentar essa estrutura, é como diz o Salmo 127, é levantar de madrugada, é dormir tarde, é comer pão de dores. E aí você vai vendo que é impossível na força do braço sustentar a estrutura que você criou. E com Jesus é exatamente o oposto. Conectado na videira, Ele é a estrutura que nos sustenta. Aí você pode estar no deserto Ele te dá a água da rocha. Aí você pode estar solitário, mas nunca sozinho, porque Ele, o Emanuel, está com você. Aí você pode estar no emprego onde a remuneração é baixa, onde as pessoas entram em conflito, mas se você está conectado com Ele, Ele é a tua estrutura emocional que te faz permanecer naquele lugar. Então, com Jesus na videira, a estrutura é Ele. Ele é que nos sustenta. E aí nós nos lembramos do que a palavra de Deus diz aos Hebreus. Em Hebreus o texto vai dizer que, havendo Deus outrora, em outros tempos, falado diversas vezes e de várias maneiras aos nossos pais, pelos profetas, a nós nos últimos dias, Deus está falando pelo seu Filho, por Jesus.
a quem Deus constituiu herdeiro. Jesus é herdeiro de todas as coisas, e por quem Deus criou o universo. Deus criou o universo por Jesus, e quem sustenta, presta atenção nessa palavra, Jesus é quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando ele diz eu sou a videira e vocês os ramos, ele está dizendo exatamente isso. Eu sou a estrutura que sustenta vocês. Se vocês estiverem em mim, pode cair tudo, 1000 à tua direita, 10.000 ao teu lado, mas você não cai, porque você está na estrutura da videira. E é tão bom, gente, viver nessa estrutura. É tão sublime saber que a nossa sustentação não está na força do homem, saber que o teu emprego não depende do teu patrão, que o teu sustento não depende da economia mundial, saber que tudo que você precisa está nessa estrutura poderosa, indestrutível, chamada Jesus. Por isso nós celebramos o Natal, porque esse menino nasceu, e ele nasceu e foi crescendo, e hoje é uma estrutura inabalável. Hoje ele é o que Isaías disse: confiai no Senhor, na videira, na estrutura dele perpetuamente, porque o Senhor, o nosso Deus, é uma rocha eterna. Que coisa boa, gente, é descansar nessa estrutura. Que coisa linda é saber que a tua casa, a tua família tem essa base que é indestrutível, essa base que é eterna. Jesus é a nossa videira, Ele é a nossa estrutura. Quando Jesus fala, eu sou a videira e vocês os ramos, Ele não está apenas falando de estrutura, Ele está indo mais além. Ele também vai dizer que Ele é o nosso provedor. Se você observar pela biologia, você vai ver que uma árvore, uma videira, ela precisa se desenvolver através de energias que vêm da seiva. E o ramo que vai dar folhas, que vai dar fruto, esses ramos que Jesus disse que somos nós, eles não têm a capacidade de produzir a seiva em si. Esses ramos que no final darão frutos que vão alimentar outros, eles precisam estar conectados no caule, eles precisam estar conectados à videira, porque da videira vem o alimento, vem a provisão, vem a seiva bruta, que vai alimentar os ramos e que vai ser a provisão dos ramos. Jesus estava dizendo: eu sou aquele que te alimenta. Se você estiver conectado em mim, não vai faltar o pão nosso de cada dia. Jesus estava dizendo: se vocês estiverem em mim, eu vou apenas mantê-los, eu vou apenas sustentá-los com aquilo que vem absolutamente de mim. Vocês não vão mais precisar de correria do dia a dia para o sustento, não. Tudo que vocês vão fazer vai ser debaixo de uma direção profética para dar frutos e não apenas para sobreviver. Nós olhamos para o mundo e nós estamos vendo gente morrendo tentando sobreviver, enquanto Jesus disse: vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham até a videira, se conectem a mim. Eu tenho seiva para dar para vocês, eu tenho vida para dar para vocês, eu tenho uma estrutura da qual vocês não vão cair, e eu tenho poder para alimentar vocês. Quando ele disse: eu sou a videira e vocês os ramos, ele estava dizendo: o alimento de vocês não virá dos homens, o alimento de vocês virá de mim. Eu sou Jeová Jireh, o Deus provedor de vocês. Certa vez Jesus ministrando com os seus discípulos, ele em Mateus, lá pelo capítulo 6, você vai ver essa linda história onde Jesus começa a falar sobre o alimento. Ele percebeu o coração dos homens que ali estavam e ele começa então a ministrar dizendo: não fiquem preocupados com a vossa vida, não fiquem ansiosos e preocupados quanto ao que comer e quanto ao que beber. Não andem preocupados com o corpo de vocês, com relação àquilo que vocês vão vestir.
Porque não é a vida mais importante do que o alimento, e não é o corpo mais importante do que as vestes. E aí ele vai então começar a liberar uma parábola, uma outra analogia, dizendo: olhem para as aves dos céus, percebam que elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, mas o Pai Celestial as alimenta. Percebe que a linguagem metafórica é a mesma de Jesus dizendo: eu sou a videira e vocês os ramos? Ele agora está dizendo para os discípulos: não fiquem preocupados quanto ao que comer e quanto ao que beber, olhem para as aves dos céus, elas não semeiam, elas não colhem, mas o Pai que as criou, ou seja, que fez a estrutura, é o Pai que sustenta. É a mesma linguagem metafórica dizendo: eu sou a videira que criei os ramos, eu sustento os ramos. Uma vez gerados em Jesus, Ele vai nos sustentar, irmãos. Uma vez conectados a Ele, dele vai fluir uma seiva que vai te alimentar, dele vai fluir o pão nosso de cada dia. Então não te preocupe demasiadamente com o que comer e com o que beber. Olha para as aves, o Pai as alimenta. E Jesus terminou dizendo: vocês não são mais valiosos do que as aves? E ele segue dizendo: e quanto ao corpo, por que vocês estão preocupados quanto ao que vestir? Olhem para os lírios dos campos, percebam como eles se vestem. Eles também não trabalham, eles também não tecem, eles não fazem roupas, mas o Pai, eu digo a vocês, que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Se o Pai assim veste a erva que hoje nasce e amanhã é cortada e lançada no fogo, quanto mais Ele vai vestir e cuidar de vocês, homens de pequena fé. Olha o que Jesus está dizendo: se vocês estiverem em mim, eu vou fazer a minha seiva passar por vocês. Se vocês estiverem conectados na minha estrutura, eu vou fazer com que os nutrientes necessários cheguem até vocês, para alimentar vocês, para que vocês possam dar frutos e frutos que permaneçam. Ele está dizendo: todo o subsídio que você precisa para viver os meus sonhos e os meus propósitos está em mim. Toda a estrutura que você precisa, o tamanho dela, a envergadura dela, a altura dela, tudo que você precisa já está em Jesus, e é dele que vai vir o alimento que vai nos sustentar. Quando Jesus diz: eu sou a videira e vocês os ramos, ele ainda vai mais profundo, não apenas dizendo: eu sou a estrutura, não apenas dizendo: eu sou o alimento de vocês, mas ele vai dizer o seguinte: como videira, as raízes estão em mim e não nos ramos. Vocês só terão capacidade de fixação se vocês estiverem em mim, porque as raízes não estão nos ramos, as raízes estão na videira. E sabe um grande mal do nosso tempo, gente? Uma incapacidade de se fixar nos lugares. Sabe qual é o mal que tem se abatido sobre os jovens da nossa geração? Inconstância. Sabe qual é a grande dificuldade dos nossos dias? Homens e mulheres levados de um lado para o outro e agitados pelo vento, que não conseguem se fixar porque não estão na videira. São apenas ramos, que tem galho, ocupa espaço, tem folhas, mas não tem raiz. Pessoas que não conseguem se fixar em trabalho algum. Gente que entra hoje e sai amanhã. Gente que começa hoje no emprego e qualquer coisa faz com que ele saia de lá, saia. Gente que não consegue se fixar no mercado de trabalho, porque nenhum lugar para ele ou para ela é bom o suficiente ou adequado o suficiente.
E quando na verdade o problema não está no lugar, o problema está em nós que não estamos conectados na videira, porque se estivermos na videira, a videira tem raiz e a videira nos fixa nesses lugares. É tão profundo, gente, o que Jesus ensinou através dessa simples frase. Pessoas que não conseguem se fixar em relacionamentos. Lembremos da samaritana, uma mulher saudável, uma mulher com todo o vigor físico, com capacidade de trabalho, saía ao meio-dia, no horário mais quente do dia, para buscar água, o que denotava uma capacidade física exemplar, mas que tinha uma incapacidade de lançar raízes nos relacionamentos afetivos, que ficava trocando de marido, de relacionamentos, de namorados, que ficava toda hora fluindo de um lado para o outro, porque não tinha raízes, porque ela era até um lindo ramo, mas ela não possuía raiz em si própria, até um dia que ela encontra no poço, onde todos os dias ela saía para matar a sede do seu corpo. E quando ela chega naquele poço, ela encontra o Senhor, a raiz de Davi, diz a palavra. A raiz de Jessé, o Emanuel, a raiz, a videira estava ali. Ela teve 5 maridos, aquele que ela tinha não era dela, mas quando ela encontra a raiz, o texto vai dizer que ela vai para dentro da cidade e enraizada agora, ela não vive mais em relacionamentos aqui e acolá, não. Agora ela vive um relacionamento profundo com Jesus. Ela entra na cidade e ganha a cidade toda. E as suas emoções agora estão enraizadas porque ela estava na videira. Ah, irmãos, nós podemos celebrar o Natal porque um menino nos nasceu. Esse menino se transformou numa videira poderosa, uma videira que hoje nos dá sustentabilidade, uma videira que hoje nos alimenta e uma videira que hoje nos enraiza. Não somos mais levados de um lado para o outro, hoje nós temos raízes. Algumas pessoas não conseguem se fixar em ministérios, estão sempre andando de um lado para o outro e vendo a problemática da igreja, que é constante, porque a igreja são homens, e nós homens somos falhos, mas a Bíblia diz que quando vier aquele que é perfeito, Ele vai revestir a imperfeição de perfeição, Ele vai revestir aquilo que é corruptível de incorruptibilidade, e aquilo que era mal vai se transformar em plenitude de bondade. Pessoas que andam pulando de um lado para o outro, dizendo, não está bom, não dá, eu não me encaixo, eu não me enquadro. Olha, meu irmão, essa revelação pode mudar a tua vida. Você vai parar de lutar para se encaixar nos lugares, você só precisa se encaixar na videira. Você se encaixa na videira e a videira te dá raízes. Você vai ter amizades duradouras, você vai ter ministério duradouro, você vai ter trabalhos duradouros, você vai ter uma vida enraizada. Uma vida que quando é tirada de um lugar deixa um grande buraco. Gente que quando sai, quando é transportado, está tão enraizado, tem tantas ligações, tantas ramificações, que quando sai uma grande cratera fica no lugar. A cratera da saudade, a cratera dos bons pensamentos, como era bom conviver com ele, como era bom conviver com ela. A cratera deixada pela espessura das raízes que aquela pessoa tinha em Deus. Que nós sejamos esses, enraizados pelo Senhor.
que quando por eles formos transportados, nós possamos deixar sim esse vácuo, esse espaço, essa boa saudade aonde deixamos de estar. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus. E sempre que o Natal se aproximar, lembre-se, sim, nós temos motivos para comemorar, porque esse menino, essa pequena semente, ela nasceu e hoje é uma videira frondosa. Ele é a nossa estrutura, Ele é o nosso provedor e Ele é a nossa raiz. Em nome de Jesus, eu quero declarar que nós seremos enraizados em Cristo. Não seremos como disse Tiago, que aquele que é inconstante, aquele que pede duvidando, ele não recebe. Que aquele que duvida é inconstante em tudo que faz, é como uma onda agitada pelo vento, levada de um lado para o outro. Que nós sejamos esse povo enraizado no Senhor. Esse povo que quando entrar só vai sair debaixo de uma palavra de Deus, só vai se mover debaixo de um transplante do Senhor. Cara feia não vai mais nos mover, falta de dinheiro não vai mais nos mover, estrutura humana ou falta dela não vai mais nos mover. Hoje a gente está entendendo, não, nós somos, erramos, mas tudo que precisamos está na videira, e a videira é a minha estrutura, a videira é aquele que produz o alimento, a videira é a minha raiz, eu vou ficar nela, porque nela eu vou sobreviver e dar frutos, e frutos que permaneçam. Jesus fala e faz essa abordagem sobre promessas, irmãos. Quando Jesus nasce, essas promessas começam a se cumprir. A promessa de termos uma estrutura que vai nos sustentar. Que hoje vire uma chave dentro do teu coração e na tua vida. Você não vai mais viver para sustentar as estruturas que você criou. Deus vai começar a te dar estruturas novas, e quem vai sustentar essa estrutura é Deus. É a estrutura que vai te servir, e não você que vai ficar escravo da estrutura. Vai vir de Deus, vai ser leve. Que nessa manhã vire uma chave dizendo: olha, a seiva, o alimento, a provisão para o corpo, a provisão para a vida, isso tudo está na videira, vem dele. Eu vou olhar para os céus, eu vou me lembrar, eu sou mais importante que as aves. Eu vou lá olhar para os lírios, para as plantas, e eu vou entender, eu sou mais importante do que elas. Se o Senhor cuida delas, vai cuidar de mim, porque eu estou enxertado nele. E por fim me enraizar, beber águas profundas, ser gente que vai para lugares e ali permanece e só sai se o Senhor levar, só se move debaixo de uma palavra, só se move debaixo de um projeto profundo de Deus, e que quando sai não cai no esquecimento, mas é lembrado porque deixou um grande espaço, um grande vácuo que era ocupado pelas raízes de Deus em você e em mim. Quando Jesus diz: eu sou a videira, Ele está dizendo: é isso, eu sou essa plenitude na vida de vocês, e sem mim, nada vocês poderão fazer. Então o oposto também é verdade. Foi Ele quem disse: se você crer, tudo é possível àqueles que creem. Se longe da videira nada é possível, conectado nela tudo é possível. Por isso o Natal para nós é tão importante. O Natal é a celebração dessa videira que nasceu e que hoje está nos dizendo: se você crer no potencial dessa videira, tudo é possível àqueles que creem. Gente que não frutificou vai frutificar, pessoas que andavam de um lado para o outro vão se enraizar, sentimentos volúveis vão começar a se transformar em coisas sólidas, palpáveis, estabelecidas, que não são mais variadas e variáveis conforme as circunstâncias lá fora. Não, seremos gente centrada no Senhor, fixada na rocha que é o nosso Cristo.
Então, sem Ele nada podemos fazer. Quando Jesus nasce, Ele vem para cumprir promessas. Esse texto é lindo porque quando Jesus aborda Ele, dizendo: sem mim nada podereis fazer, Ele está dizendo: em mim as promessas vão se cumprir. E o texto que nós lemos fala da primeira promessa, uma virgem dando à luz a um filho. Era uma grande promessa, uma promessa inédita até então, e uma promessa que continuou sendo inédita, já cumprida, e nunca mais se realizou. Uma única vez uma virgem pôde dar à luz a um filho, não de maneira científica, não de maneira laboratorial, mas de maneira natural, ou melhor, sobrenatural. O texto diz que Jesus seria um sinal, e que a virgem ficaria grávida, e ela daria luz a um filho, e esse filho seria Emanuel, Deus conosco. Essa é uma promessa que se cumpriu em Maria, mas os desdobramentos dessa promessa se cumprem hoje na minha e na sua vida. O que significava uma virgem dar à luz a um filho? Significava que algo grandioso e poderoso iria acontecer, sem a participação do homem. Uma virgem dar luz a um filho significava algo que seria gerado da parte de Deus, sem nenhuma participação humana. E homens e mulheres hoje estão à espera exatamente disso. Gente que tem um diagnóstico médico contrário, aonde a medicina, os homens não podem mais fazer nada, e estão à espera de algo sobrenatural, aonde o homem não tem mais o que fazer, só Deus. Esses milagres só se transformaram possíveis porque um menino nos nasceu, porque um filho se nos deu, e esse Jesus, ele nasceu de um grande milagre, sem a participação do homem. Por isso hoje Jesus tem poder para fazer milagre na minha e na sua vida, sem a participação do homem, da medicina, da ciência. Se é um milagre que você precisa, esse Jesus, o menino que nos nasceu, ele tem poder para fazer algo novo, grandioso, do nada, e sem a participação da terra. Uma virgem dar à luz a um filho significa criar algo que veio direto do céu. É gente que recebe letras de canções direto do céu. É gente que recebe poesia direto do céu. É gente que quando fala recebe conselho direto do céu. É gente que quando ora, a oração vem direto do céu. E quando você está num ambiente onde algo que veio direto do céu, sem a participação do homem chega, você percebe: isso não é da terra, isso é do céu. Isso é do céu. E por isso a gente comemora o Natal, porque esse menino, ele está presente. Ele disse: eu serei Emanuel. Esse menino que nasceu em Maria hoje está aqui. Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, amém. Essa é uma manhã que Ele pode te dar uma canção que nunca deu para ninguém. Essa é uma manhã que Ele pode te dar uma oração que Ele nunca deu para ninguém. Essa é uma manhã onde Ele pode fazer um milagre direto do céu, sem a participação da medicina. Algo que estava infértil se transformar fértil para a glória de Deus. Algo que estava vazando, fluindo, como aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos perdendo vida, mas de repente ela tocou direto em Deus, em Emanuel, em Jesus. Não teve participação dos homens, e ali ela foi curada.
Eu creio que pode ocorrer cura agora no nosso meio, em nome de Jesus. Eu creio que pode ocorrer cura agora onde você estiver ouvindo ou vendo essa mensagem, em qualquer lugar do mundo. Eu creio, o Emanuel, Ele pode te visitar agora. Ele pode remover esse nódulo agora. Ele pode fazer desaparecer a neoplasia, o câncer agora. Ele é o nosso Natal. Um menino que nasceu de uma virgem, que tem autoridade hoje para fazer coisas sem a participação do homem. Ele é Deus. Senhor Jesus vai fazendo coisas agora que só Tu podes fazer. Organiza pensamentos e sentimentos agora, Senhor, em lugares onde a psicologia não consegue alcançar. Organiza agora corações, Senhor. Vai tirando agora a mágoa, vai tirando agora a tristeza. Quem sabe aqui diante de mim, ou me ouvindo depois, pessoas estão sofrendo, pais pela saudade de filhos. Filhos pela incompreensão do pai e choram. Já tentaram a reconciliação, mas humanamente é impossível. Mas Tu és o Deus de Lucas 1,37. Para Deus nada é impossível. Que essa seja a manhã desse menino nascer de novo em lares e corações. Que essa seja a manhã onde esse menino, essa videira poderosa vai nascer de novo. E talvez nascer não porque não o conhecíamos, mas nascer nessa potência, nessa plenitude, porque hoje nós estamos enxergando Jesus diferente. Hoje nós estamos observando um Natal diferente, é um Natal que muda a história das pessoas. Não é um nascimento qualquer, é o Filho de Deus vindo com poder e autoridade. É o Filho de Deus nascendo entre nós. Quando Jesus vem à terra, Ele cumpre uma outra grande profecia. A profecia que nós lemos de Isaías 9,6, que vai dizer: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e sobre os seus ombros está o governo. Esse para mim é o texto mais profético e mais revelador de quem Jesus é e da sua missão. Porque o texto diz que Jesus, quando Ele nascesse, quando Ele viesse, Isaías disse, Ele traria sobre os seus ombros o governo. A humanidade, quando foi criada por Deus lá no Éden, ela recebeu de Deus governo em 3 áreas. Quando Deus forma o homem e a mulher, o texto diz que e criou Deus o homem e a mulher, a sua imagem, a sua semelhança, macho e fêmea os criou, a imagem de Deus os criou, e Deus os abençoou. E aí então Deus vai delegar poderes que estavam nele para os homens, para nós, e Ele vai dizer: dominem, sujeitem, multipliquem-se e governem a terra. A primeira grande área de governo que Deus deu para o homem foi um governo, uma autoridade geográfica. Deus deu ao homem um domínio sobre toda a terra. Não havia um lugar na terra onde o homem não tivesse autoridade para pisar. Toda a terra, todo o território geográfico da terra estava liberado pela autoridade que Deus tinha dado ao homem. Só que quando o homem peca, uma das primeiras perdas da autoridade de governo que foi retirada do homem foi esse governo, esse domínio geográfico.
O texto vai dizer que quando Adão e Eva pecam, uma sanção, uma punição veio sobre eles. E qual foi a punição? Deus puniu a serpente, dizendo: a partir de agora você vai rastejar, sobre o seu ventre você vai andar, você vai se alimentar do pó da terra. Para a mulher ele disse: você agora terá filhos com dores de parto. Para o homem, você vai comer o pão com o suor do seu rosto. Quando você lavrar a terra, ela não te dará mais a sua força. Mas juntos, para o homem e para a mulher, Deus deu uma punição. E qual foi? Eles foram expulsos do jardim. Eles foram retirados do Éden, diz a palavra. E Deus colocou ao leste do jardim, no caminho que dava para esse jardim, aonde no centro do jardim, nesse lugar, tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Quando eles pecam, eles são expulsos desse lugar, dessa região, e Deus coloca querubins para tampar esse caminho. E Ele coloca uma espada flamejante que fica andando, tampando esse caminho que dá acesso à árvore da vida. Quando esse pecado da desobediência ocorre, a primeira perda de governo e de autoridade que o homem tem, de poder, é o poder geográfico. Já existia agora na terra um lugar onde o homem não poderia mais entrar. Antes ele tinha poder sobre tudo, agora não, agora existem regiões da terra que ele não entra mais. E aí você diz: pastor, isso foi lá no Éden. Eu digo: não, isso acontece agora. Por conta dos nossos erros, existem lares que muita gente não pode mais entrar. Por conta da nossa incoerência e dos nossos pecados, existem empresas que muita gente saiu e que não pode mais voltar. Por conta da vida transgressora, existem cidades que algumas pessoas saíram e não podem mais voltar. Perderam o governo geográfico, perderam o domínio, o livre acesso que Deus tinha dado pelos seus erros. Essas áreas, gente, onde nós não poderíamos mais acessar, elas ficariam eternamente longe do nosso acesso. Mas aí um menino nos nasceu, e o texto diz que sobre os seus ombros ele trouxe de novo o governo. E o primeiro governo que Jesus veio para restaurar foi o domínio geográfico. É por isso que gente que saiu de casa, abandonou, largou tudo, depois que se converte, se enxerta na videira, pode ter saído com vergonha, mas Jesus transforma tanto a sua vida que ele pode voltar com honra. É gente que saiu fugindo de cidades, foi humilhado, perseguido, fez coisas ruins, mas depois que se enxerta na videira, ele é tão transformado que Jesus os faz voltar naquele lugar, naquela região, com autoridade para ministrar o Evangelho. Lembremos daquele homem endemoniado em Gadara, vivia nos sepulcros, diz a palavra, era tão atormentado que não podia mais entrar em casa, ele morava no cemitério, até o dia que ele encontrou Jesus, até o dia que Jesus chega naquele lugar onde ele está, e quando Jesus pisa naquele lugar, a autoridade geográfica volta para aquele ambiente. Aquele homem é liberto e ele não anda mais nu, ele não vive mais nos sepulcros, agora ele está olhando para Jesus completamente liberto, e ele quer ir embora com Jesus. E o que Jesus diz? Jesus disse: não, volta para casa. Ele não vivia mais em casa, ele vivia no cemitério. Jesus não mandou ele voltar para o cemitério. Jesus disse: vai agora e volta para os teus. Agora eu estou te dando de novo autoridade geográfica. Aonde você foi expulso, malquisto, agora pode voltar debaixo da minha autoridade. É tempo de dupla honra para a glória de Deus.
Esse é Jesus, gente. Esse é o Natal que nós celebramos. Um Natal profundo de agradecimento a esse menino. Esse menino que era rei e que largou toda a sua glória para vir aqui sofrer para nos libertar. Esse menino que desceu e trouxe consigo o governo. Eu quero declarar sobre a sua vida: se existe um lugar na terra que você não podia entrar, em nome de Jesus, com a videira verdadeira, com o leão da tribo de Judá na sua frente, você vai voltar e não será para vergonha, mas será para a dupla honra, para a glória de Deus. Você vai voltar lá na casa da tua família e vai voltar agora convertido. E a mudança será tão drástica que as pessoas vão dizer: o que aconteceu? E você vai dizer: um menino nos nasceu. Esse filho me foi dado e ele entregou para mim o governo. Tem gente que precisa de novo do governo, é na sua própria vida. E gente que perdeu o governo da sua mente, das suas emoções, que vive desgovernado. E Jesus, quando vem, Ele devolve para você o governo. Não seremos mais governados por bebidas, por plantas, não seremos mais governados por desejos, nós seremos governados por Jesus, o Rei da Glória. Quando Jesus vem, Ele trouxe o governo também que nós tínhamos perdido, de supremacia de raças. Lá no Éden, Deus disse ao homem e à mulher: governem, dominem, sujeitem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que se movem sobre a terra. Ou seja, vocês terão governo e domínio, supremacia de raça. E quando o pecado ocorreu, essa autoridade do homem foi tirada. Os animais que viviam em harmonia agora começam a atacar os homens. O homem que governava a natureza agora vive viciado em plantas, escravizado por ervas. E quem sabe você que me ouve, me vê, vive escravizado por isso, por um vício. Quero declarar que quem é o teu libertador é Jesus, um menino que hoje está nascendo na tua vida, e se você o aceitar como único e suficiente Salvador, Ele trouxe nos seus ombros o governo, mas Ele divide o governo com você. Foi Jesus quem disse: se vocês participarem comigo dos meus sofrimentos, vocês também participarão comigo da minha glória, e assim como eu venci e me assentei no trono com o meu Pai, eu vou permitir que vocês vençam e se assentem também no trono comigo. Esse Jesus não governa sozinho, Ele quer dividir o seu governo. Não importa a área em que a sua vida estava sem governo, casamento, filhos, família, finança, não importa. Hoje o governo de Jesus está sendo devolvido para mim e para você. E por isso nós podemos adorar a Jesus e dizer: obrigado, Jesus, feliz Natal, feliz foi o dia do teu nascimento, porque quando tu nascesses o governo voltou para a minha vida.